Aula 02. Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World. Nesta aula, analisa-se a Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World, 1994, primeiro marco global estruturado da ONU para a redução dos impactos dos desastres. A aula explora os princípios centrais do documento, como a responsabilidade primária dos Estados, a importância da prevenção, da preparação e da mitigação, e o papel do desenvolvimento sustentável na redução de riscos. Também são discutidos os limites conceituais da época, especialmente o uso do termo desastres naturais, e a ênfase ainda dominante em soluções técnico-científicas. Yokohama é apresentada como um ponto de inflexão histórico, que inaugura a ideia de uma estratégia global de prevenção ainda em construção. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Certo, vamos lá. Pensa na cena. O ano é 1994. A gente está em Yokohama, no Japão, e tem uma reunião global de líderes, de especialistas. Mas olha que curioso, eles não estão lá para, sei lá, apagar um incêndio ou responder uma crise que acabou de acontecer. Não, a pauta era outra, bem mais fundamental. Era repensar do zero a nossa relação com os desastres naturais. E o que saiu de lá foi este documento aqui, a Estratégia e Plano de Ação de Yokohama para um Mundo Mais Seguro. Então, o que a gente vai fazer hoje é mergulhar numa ideia que, na época, foi uma verdadeira virada de chave. A ideia de parar de só reagir à tragédia e começar a, de fato, construir uma cultura de prevenção. Exato. E é fundamental entender o clima daquela reunião. Não era só mais uma conferência da ONU para cumprir tabela, sabe? A gente estava bem no meio da década internacional para redução de desastres naturais. Então tinha um sentimento de urgência no ar. Os números, eles não mentiam. O custo dos desastres, tanto em vidas quanto em dinheiro, estava numa espiral crescente. O documento mostra que as sociedades estão ficando cada vez mais vulneráveis. E aquele modelo de esperar acontecer para depois correr com o resgate, ele simplesmente não se sustentava mais. Era um sistema assim à beira do colapso. Ok, vamos analisar isso. Para mim, o coração de toda essa discussão está no ponto 3 da mensagem de Yokohama. Ele diz de uma forma muito direta: a prevenção, a mitigação e a preparação para desastres são melhores do que a resposta a desastres. Hoje isso pode até parecer meio óbvio, né? Totalmente. O texto descreve como algo que só produzia resultados temporários, a um custo muito alto. E você quase sente a frustração dos autores no texto, né? Sim. A frase que vem logo depois é um desabafo. Ela diz: seguimos essa abordagem limitado por tempo demais. Isso é um reconhecimento, assim, explícito de que o modelo reativo era um fracasso. Eles estavam admitindo que o jeito que o mundo vinha lidando com o problema estava fundamentalmente errado. É aquela velha história de tentar esvaziar um barco que está afundando com um balde, em vez de focar em consertar o furo. Exato. Eles estavam dizendo: gente, chega de balde. Precisamos encontrar as ferramentas e consertar o casco do barco de uma vez por todas. O que é fascinante aqui é o porquê dessa mudança ser tão profunda. Não se trata só de eficiência ou tipo de economizar dinheiro. A prevenção é a base para uma segurança que dura e, como o documento argumenta, é uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável. Ele conecta essa ideia direto com o ponto 1 da mensagem, que é brutalmente honesto. Sei. Ele afirma que os desastres afetam desproporcionalmente os grupos pobres e socialmente desfavorecidos, justamente aqueles menos equipados para lidar com eles. Então, o que você está dizendo é que a prevenção vai muito além de construir, sei lá, um muro de contenção mais forte. Ela se torna uma questão de desenvolvimento. E de justiça social. Sei. E até de justiça social. Precisamente. Pensa no impacto real disso. Uma escola mal construída que desaba num tremor de terra não é um mero desastre natural. É o resultado de uma série de decisões humanas, de planejamento, de investimento, de fiscalização, que no fim das contas condenaram uma geração de crianças. A prevenção, nesse caso, é justiça na sua forma mais básica. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos do documento. Qual? Aparece na base para a estratégia.
A ideia de que, embora os fenômenos naturais em si estejam fora do nosso controle, a nossa vulnerabilidade a eles é, em grande parte, resultado da atividade humana. Ou seja, o problema não é a chuva, é a decisão de construir uma comunidade inteira numa área que a gente sabe que sofre com inundações recorrentes. Exatamente. O furacão, o terremoto, a seca, eles são o gatilho. A vulnerabilidade é a arma carregada que nós mesmos apontamos para nós. Onde a gente constrói nossas cidades, como a gente constrói, os materiais que usamos, a destruição de barreiras naturais, tipo manguezais, tudo isso define o tamanho do estrago quando o gatilho é disparado. Aqui é onde fica realmente interessante, porque o documento não se contenta em apontar o problema. Ele traça um mapa. São 10 princípios fundamentais. Eu estava lendo e me parece que a gente pode agrupar, para entender melhor. Por exemplo, eu vejo uma conexão muito forte entre os princípios 1, 5 e 8. Todos eles parecem girar em torno da mesma ideia. Informação. É essa a leitura correta ou tem outra camada aí? Não só a leitura está perfeita, é um dos pilares da estratégia. O princípio 1 diz que a avaliação de riscos é o ponto de partida. É obrigatório. O princípio 5 fala sobre a importância de sistemas de alerta precoce que funcionem de verdade. E o princípio 8 é um apelo quase político que a tecnologia necessária para isso seja compartilhada livremente e em tempo hábil. O que une tudo isso é a constatação de que não dá para prevenir o que não se entende, ou o que não se sabe que está vindo. Então, é uma mudança de mentalidade, do esperar para ver para o saber para agir. Se conectarmos isso ao quadro geral, o que eles estavam propondo era, na prática, democratizar a segurança. O ponto 5 da mensagem de Yokohama reforça isso de forma brilhante. Ele diz que o conhecimento e as tecnologias para reduzir os efeitos dos desastres, eles já existiam. Certo. E, em muitos casos, eram de baixo custo. O grande gargalo não era a falta de ciência, mas a falta de aplicação, de compartilhamento desse conhecimento. Porque, de que adianta a informação se ela fica trancada na mão dos cientistas, dos planejadores e não chega a quem realmente precisa? E essa é a ponte perfeita para o segundo grande tema que eu vejo aqui, que é sobre pessoas e políticas públicas. Se o primeiro tema é ter o conhecimento, este segundo é sobre como usar esse conhecimento no mundo real. O princípio 3, por exemplo, é categórico. A prevenção de desastres tem que ser parte integrante do planejamento do desenvolvimento. Não é um item a ser checado no final, sabe? Um apêndice. E o que é crucial nisso que você disse é que essa integração muda tudo. Significa que antes de aprovar a construção de um novo bairro, de um hospital, de uma estrada, a pergunta: isso aumenta ou diminui a nossa vulnerabilidade? Precisa ser feita. Não é um departamento de desastres separado. É algo que tem que estar no DNA de cada secretaria, de cada ministério. Exatamente. E aí entra o princípio 6, sobre participação da comunidade, e o 10, que coloca a responsabilidade primária no colo de cada país para proteger seu povo. Parece que o documento está dizendo, ok, o conhecimento técnico é importante, mas a decisão final é política e a implementação depende das pessoas no terreno. Isso levanta uma questão importante sobre essa participação comunitária. O texto é muito mais profundo do que simplesmente ouvir a população. Ele fala em capacitar as comunidades. É o reconhecimento de que o conhecimento local, o tradicional, é um ativo valiosíssimo. Uhum. É a diferença entre um engenheiro em Brasília olhando um mapa de risco e a Dona Maria que mora há 60 anos na beira do rio e sabe que quando uma certa espécie de pássaro some, a inundação chega em 2 dias. O plano de Yokohama está dizendo que o conhecimento da Dona Maria é tão ou mais valioso que o mapa do engenheiro. Adorei o exemplo. É a união do conhecimento científico com o conhecimento vivido. Ignorar um dos dois é receita para o fracasso. É ineficaz e arrogante. O documento defende explicitamente o empoderamento de todos, mencionando especificamente mulheres e grupos vulneráveis, em vez de impor soluções de cima para baixo. Certo, então a estratégia parece perfeita no papel. Conhecimento, participação, responsabilidade política, mas aí o próprio documento faz uma autoavaliação. Um balanço do que tinha acontecido até aquele momento na metade da década. E ele é bem honesto. Qual é o balanço de tudo isso? Aparentemente, a coisa não estava indo tão bem assim.
Exato. E essa honestidade é um dos pontos fortes do texto. A principal falha que eles apontam é que a conscientização sobre os benefícios da redução de desastres ainda estava limitada a círculos especializados. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os cientistas, os engenheiros, os planejadores, todo mundo nesse meio já tinha entendido a mensagem. Mas ela não tinha furado a bolha, não tinha chegado de forma convincente aos políticos que assinam os cheques e nem ao público em geral. E por que é tão difícil furar essa bolha? Porque uma ideia que parece tão lógica não se espalha. Acho que a resposta está em outra falha crítica que eles apontam, lá no ponto B.F. O texto diz, e isso é chocante, que apesar de toda a retórica da década, a ênfase mundial havia retornado principalmente para a resposta a desastres. Nossa. Isso mostra a força da inércia. É muito mais fácil, politicamente, conseguir atenção e verba para a resposta a uma emergência visível, com helicópteros, equipes de resgate, doações, do que para medidas preventivas que, quando funcionam, resultam num não evento. A prevenção bem-sucedida é invisível. É um paradoxo brutal. O seu maior sucesso é quando absolutamente nada acontece. Ninguém dá uma medalha para o prefeito da cidade onde a grande inundação não aconteceu porque ele investiu em contenção e sistemas de alerta. Diante desse diagnóstico, o documento não desiste. Ele apresenta o plano de ação, que é o dia prático. E o que me chamou a atenção é que ele divide o plano em níveis. Sim, ele entende que é um problema complexo. Precisa ser atacado em várias frentes ao mesmo tempo. Não existe uma única bala de prata. No nível nacional, as ações são muito concretas, coisas como criar leis específicas, desenvolver planos nacionais de gestão, reforçar a infraestrutura crítica. Hospitais, escolas. Isso, hospitais, escolas, redes de energia. E usar a mídia para uma campanha de conscientização. Coisas que parecem básicas, mas que muitos lugares ainda não fazem. E no nível regional, a lógica é muito inteligente. Parte do princípio de que desastres, como o próprio texto diz, não respeitam fronteiras. Uma bacia hidrográfica pode atravessar 3 países. Uma falha geológica afeta uma região inteira. Então a proposta é que esses países que compartilham os mesmos riscos precisam cooperar. Criar centros de pesquisa, sistemas de alerta que funcionem para todos. E, por fim, o nível internacional. Aqui, o plano parece mirar direto no bolso, nos grandes financiadores do desenvolvimento global. E essa é talvez a parte mais combativa do documento. É um apelo direto para que países doadores e bancos de desenvolvimento, tipo o Banco Mundial, integrem a prevenção de desastres em todos os seus projetos. O recado é claro: parem de financiar o risco. O que seria financiar o risco? É parar de dar dinheiro para construir uma rodovia numa encosta instável ou uma usina hidrelétrica que vai deslocar milhares de pessoas para áreas mais vulneráveis. Mas isso parece uma briga de gigantes. A gente está falando de confrontar modelos de negócios, interesses econômicos que lucram com um desenvolvimento rápido, mesmo que seja arriscado. Exatamente. Não é só um pedido educado, é uma exigência de mudança fundamental na lógica da economia global. Exige que a avaliação de um grande projeto saia de uma análise puramente de custo-benefício financeiro e passe a incluir uma análise séria de risco, de resiliência, de custo humano a longo prazo. É uma das ideias mais poderosas do documento e, sem dúvida, a mais difícil de implementar até hoje. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, a estratégia de Yokohama foi muito mais do que um relatório. Foi um chamado para uma mudança profunda de mentalidade. Foi um momento em que a comunidade global, pelo menos no papel, reconheceu que a vulnerabilidade não é o destino. Não mesmo. É uma construção humana. E se nós a construímos, nós temos o poder de desmontá-la. É a transição de uma cultura de reação para o que eles chamaram de uma cultura global de prevenção. E o que mais me impressiona relendo este documento hoje é a sua assustadora atualidade. Ele foi escrito em 1994, mas se você lesse alguns trechos para alguém, a pessoa acharia que foi escrito semana passada. É verdade. A linguagem sobre desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, a vulnerabilidade dos mais pobres, a necessidade de cooperação, parece que ele antecipou as grandes crises que estamos vivendo agora. As preocupações que eles tinham há quase 3 décadas são as mesmas que temos hoje, só que numa escala muito, muito maior e mais urgente. É uma prova de que as ideias centrais eram muito sólidas. O que nos leva
a um pensamento final para fechar nossa análise. O documento já alertava, lá em 1994, que certos padrões de consumo, produção e desenvolvimento podiam aumentar a vulnerabilidade a desastres. Eles já estavam fazendo essa conexão direta entre o nosso modelo de sociedade e o risco crescente de catástrofes. Exato. E isso nos deixa como a provocação final. A reflexão que a gente propõe é esta. Considerando a forma como as nossas cidades, nossas comunidades cresceram e se transformaram desde 1994. E como cresceram? Nossa, demais. Prédios novos, bairros inteiros, novos hábitos de consumo. Quais padrões de desenvolvimento modernos, esses que a gente vê ao nosso redor hoje, podem estar, talvez sem que a gente perceba, aumentando silenciosamente a nossa vulnerabilidade a futuros desastres? Este curso da Hopeful Brasil apresenta a evolução da agenda de desastres da ONU dos anos 1970 ao Sendai Framework 2015 a 2030. A partir dos marcos Yokohama, Hyogo e Sendai, analisa a transição da resposta emergencial para a redução do risco de desastres, destacando vulnerabilidade social, governança e métricas globais. O curso oferece uma base crítica para compreender os frameworks internacionais que orientam a gestão contemporânea dos desastres,